O Ciência Sem Limites sai dos estúdios da TV Unesp. Hoje nós estamos mais precisamente na cidade de São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, precisamente no LIEC, que é o Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica. Este laboratório pertence ao CEPID, o qual é o responsável, o professor Elson Longo. O professor Elson Longo, que está aqui ao meu lado, é do Instituto de Química de Araraquara da Unesp, mais precisamente do Departamento de Bioquímica e Tecnologia Química. O professor Elson é o responsável também pelo CEPID. Você, no Ciência Sem Limites, vai ficar sabendo sobre essas nomenclaturas e as pesquisas que o professor Elson realiza, não só em Araraquara, como também na cidade de São Carlos, pertencente ao CEPID, dentro desse centro. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Iniciando o nosso programa, nós queremos que o senhor fale um pouco e rapidamente, porque nós sabemos que a sua trajetória acadêmica é bastante extensa e bastante substanciosa em termos de produção científica. Queria que o senhor contasse para quem está em casa como é que foi a sua trajetória acadêmica e como é que o senhor está aqui hoje no LIEC e no CEPID. Eu, João, fiz minha graduação no Instituto de Química de Araraquara, Unesp, e meu doutorado e mestrado aqui no Instituto de Química da USP. Passei minha pós-doutorado na França e continuamente nós estamos indo para o exterior, principalmente para os países que nós temos relacionamento. João, minha trajetória, eu devo ressaltar, eu tive um parceiro muito forte, que é o atual diretor da FAPESP, o professor José Arana Varela, e juntamente com uma equipe muito grande de professores e alunos. Então, todo esse trabalho que existe em termos de artigos, em termos de interação com a indústria, foi sempre feito em equipe. Nós gostamos de trabalhar em equipe. Então, minha trajetória é pontuada pela interação, não só em São Paulo, mas em 12 estados diferentes aqui do país, e 5 países que nós temos relações muito fortes do exterior. Agora, nós sabemos, só para quem está em casa e ter uma noção, eu queria que o senhor explicasse essa equipe e essa inter-relação entre a Unesp, Araraquara, Federal de São Carlos, USP de São Carlos. Como é que o senhor da Unesp de Araraquara está aqui na UFSCar, ou seja, na Federal de São Carlos? João, minha origem é aqui, a Federal de São Carlos. Eu passei 35 anos aqui na UFSCar, mas quando eu completei o tempo aqui na UFSCar, veio o convite de eu transferir para a Unesp. Se dei muito bem com essa transferência, porque a Unesp é uma universidade que não está somente num local, ela permeia o estado inteiro, e com isso a gente pode fazer uma pesquisa mais ampla. Tanto é que nós temos parceiros muito fortes em Presidente Prudente, em Ilha Solteira, em Guaratinguetá, e parceiros também da USP de São Paulo, do Instituto de Química, do IPEM. Então, nosso centro não está ligado somente a Araraquara e São Carlos, e sim permeia também o estado de São Paulo inteiro. Perfeito. O professor falou em centro e falou que está instalado em vários locais do estado de São Paulo. Nós vamos entrar basicamente no assunto dos centros, que é o CEPID, que ele vai explicar a vocês que estão em casa, porque um programa Ciência Sem Limites é muito pouco para mostrar a dimensão dessa equipe, a dimensão das pesquisas, dos pesquisadores e essa relação
de universidades não só do Brasil, como também do exterior, que o professor Elson tem contatos e acessos entre intercâmbios de pesquisadores, seja do exterior, seja em nível nacional. Um programa é muito pouco, então rapidamente nós vamos mostrar o ambiente de trabalho dos pesquisadores. Professor, a vinda do CEPID, que nós queremos que o senhor conte para a gente, que CEPID são Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, que é da FAPESP, projetam um impacto e uma ousadia da ciência no Brasil. Isso aí a Unesp ganhou, em termos de qualidade de avanço de pesquisa, coisa fenomenal, né, professor? Sim. Esse é o segundo CEPID. A Unesp ganhou o primeiro CEPID, que foram 11 anos, e nós temos aí pela frente uma nova jornada, João. Serão mais 10 anos de CEPID. Para entender o CEPID, ele faz pesquisa de ponta, e não só pesquisa de ponta, nós temos obrigação de transformarmos o conhecimento em renda para a população, em produto para a população. O senhor pode dar um exemplo? Por exemplo, nós temos aqui a interação com a Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje em dia, computado pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, nós damos um retorno anual de 112 milhões de dólares, o que significa que o Brasil hoje em dia é líder na produção de aço em função do trabalho realizado pelo nosso centro. Então, a Unesp está devolvendo à sociedade aquele dinheiro aplicado dos impostos. Esse é um dos exemplos, João. Com a White Martins também, nós transformamos os fornos de vidro que eram atmosfera normal, com oxigênio e nitrogênio, para uma atmosfera só de oxigênio, e que dá um retorno de 32 milhões de dólares para a indústria vidreira do nosso estado. As pesquisas produzidas aqui no CEPID, sobre a sua responsabilidade, a sua equipe, vamos dizer assim, produz um resultado para a sociedade transformado em dinheiro, mas a qualidade de vida dessa sociedade não tem preço, né, professor? Não tem preço. Tanto é que no nosso CEPID, vocês fizeram uma entrevista com o professor Fenelon, nós estamos trabalhando fortemente em produtos fotodegradáveis. Então, eu tenho um semicondutor, que é um material que interage com o material orgânico, decompõe o material orgânico juntamente com a luz. Essa é uma das pesquisas. Outra pesquisa também interessante, nós trabalhamos também com memórias de computador. Como todo mundo hoje em dia tem computador, nós estamos um passo à frente. Porque quando as pessoas têm o seu cartão de crédito, esse cartãozinho demora 5 anos. Nós já fizemos no nosso laboratório memórias ferroelétricas que podem durar 1000 anos e utilizar o mesmo espaço físico para ter informações 20 vezes maior que as memórias normais. Perfeito. O senhor está falando desses avanços tecnológicos, dessas pesquisas. O senhor permite que a gente saia a campo e vá conhecer a sua equipe, os laboratórios e as pessoas que realizam essas pesquisas aqui, professor? É um grande prazer, é um prazer enorme vocês conhecerem e é louvável o trabalho de vocês. O Ciências Sem Limites, como todos podem ver, hoje está aqui em São Carlos, no LIEP, no CEPID. Nós vamos agora para um breve intervalo e, na sequência, nós estaremos nos laboratórios entrevistando e mostrando para você que está aí nos assistindo as pesquisas desenvolvidas
pesquisas de ponta realizadas sob o comando ou pela equipe do professor Elson Longo. Se você quiser contactar o pesquisador, mande um e-mail, elson@iq.unesp.br. Se preferir, acesse www.cmdmc.com.br para ficar sabendo mais sobre o trabalho realizado pela equipe e pelo professor Elson Longo. É um instante só, Ciência Sem Limites, volta já. O Ciência Sem Limites continua aqui no CEPID, na UFSCar, aqui na cidade de São Carlos, no LIEC. Ao meu lado, a professora Ieda Rosa, que pertence ao Departamento de Química aqui do LIEC. Ela pesquisa materiais luminescentes dopados com terras raras. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. O nome é complicado. Para quem está em casa, a senhora pode explicar? Eu vou tentar, o prazer é meu sempre de poder explicar de uma forma um pouco didática o que seriam esses materiais tão complicados. Na verdade, são materiais que são materiais cerâmicos, né? Eu tenho os titanatos de bário, titanatos de estronço, titanatos de chumbos, tungstatos, molibdatos. Todos são dopados com chamadas terras raras, que são os elementos químicos que compõem, por exemplo, európio, térbio, lutécio, que são elementos químicos que compõem a tabela periódica, elementos que encontram-se na natureza, mas que não são facilmente observados, porque eles, como o sal, por exemplo, que é NaCl, mas existe na natureza e todo mundo conhece. Esses elementos são mais complicados, são mais difíceis de serem obtidos, mas eles têm uma propriedade muito importante, que é essa de, ao ser excitado por um determinado comprimento de onda, ou por um laser de comprimento de onda específico, emitir numa luz, num comprimento de onda, num tom de luz, de cor específico. Então, o európio, ele vai emitir no vermelho, o térbio vai emitir no verde, o lutécio vai emitir no azul e etc. A senhora pode dar um exemplo prático? Desses materiais, o exemplo prático desse material seria a utilização em lâmpadas fluorescentes que emitem a luz branca. O que é essa luz branca? É a mistura das cores primárias azul, verde e vermelho. No caso específico, o interesse nosso são mais assim em termos de fósforos que emitam na luz vermelha, porque ainda não existe no mercado esse material com as especificações exatas para um material que luminesça nesse comprimento de onda. E por que a senhora pesquisa a luz vermelha? Não, especificamente não só a luz vermelha. Eu tenho interesse também no térbio, que emite a luz verde, mas no mercado já existe esses materiais com um certo padrão de qualidade, né? No caso específico da luz vermelha, porque ainda não existe. Foi a exemplo do LED antigamente, do LED azul, que demoraram muito tempo para chegar. Justamente. O LED azul, tem o LED vermelho, mas todo o vermelho ainda não existe uma cor que emita naquele padrão específico. E as pesquisas aqui, sob a sua orientação, estão avançadas nessa área? Sim, muito avançadas. Como todo pesquisador do LIEC, da UFSCar, nós temos um grau de excelência muito grande. Onde a senhora quer chegar com essas pesquisas incessantes aqui? Principalmente, não é só chegar ao ponto, né? Ao fazer essas pesquisas, a gente está o quê? Formando muitas pessoas que vão saber como fazer um material de um custo-benefício muito mais baixo, por exemplo, né? Então a gente pensa muito nisso também, não só de chegar a um determinado ponto, mas também de formar pessoas que possam continuar o nosso trabalho. A senhora quer dizer que o CEPID e o LIEC, ou seja, essa equipe do professor Elson, produz pesquisas e tecnologia de ponta? De ponta, sim, não tenho dúvida. O Ciência Sem Limites ainda está aqui no LIEC, dentro do CEPID. Ao meu lado, Tatiane Maso. Ela foi aluna de mestrado e doutorado do Instituto de Química aqui do campus de Araraquara. Tatiane, qual a sua área de pesquisa?
E o que você está fazendo hoje aqui na UFSCar? Bom, aqui na UFSCar eu estou trabalhando no Instituto, juntamente com o professor Elson Longo, no desenvolvimento do meu pós-doutorado. Eu trabalho na obtenção de óxidos semicondutores, tanto na forma de pó como de filmes finos, para diversas aplicações. No caso, materiais fotoluminescentes, memórias de computadores e também fotodegradação de corantes. Quando se fala em materiais luminescentes, você pode dar exemplo para quem está em casa? Materiais luminescentes posso dar um exemplo, que são os LEDs agora, super atuais, né, que vêm para estar substituindo as lâmpadas incandescentes. Então, no caso, a gente desenvolve os semicondutores e a gente adiciona a esses semicondutores íons chamados íons de terras raras, no qual emitem luz em diferentes comprimentos de onda, conferindo a esse material de materiais diferentes cores, verde, vermelho, azul, amarelo e até o branco. Atualmente, a sua pesquisa ela está mais avançada em qual dessas áreas? Na área de desenvolvimento de filmes finos. E para quem está em casa, filmes finos, falar em filmes finos, pode pensar que é uma película bem fininha, é isso? Exatamente, é uma película. A gente desenvolve primeiro a reação química, por via química, uma solução. Depois a gente faz a deposição dessa solução líquida sobre uma placa que a gente chama de substrato. E esse substrato vai passar por um tratamento térmico que nada mais é do que um recobrimento realmente do seu material sobre essa placa. Para quem está em casa e está nos assistindo, você pode dar exemplo prático disso? Isso pode ser aplicado, por exemplo, tanto em células fotovoltaicas, como em displays de computadores e diversas aplicações. Ou seja, a tela do celular, do touchscreen, do iPod, do iTouch, tudo isso... Exatamente, na parte de filmes finos. E onde é que você quer chegar? Eu quero chegar realmente na obtenção de material que seja realmente viável para uma futura aplicação. Sucesso e parabéns nas suas pesquisas. Muito obrigada. O Ciência Sem Limites continua aqui no LIEC, na UFSCar, dentro do CEPIDS. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. É um instante só. O Ciência Sem Limites ainda está aqui no LIEC, dentro do CEPID. Ao meu lado, o professor Ernesto Pereira, um cientista de materiais. Professor, o senhor atua em que área aqui no seu laboratório? Então, aqui no laboratório, dentro do que é o LIEC, que é um grande laboratório, né, nós desenvolvemos materiais para dispositivos eletroquímicos. Quando a gente fala de dispositivos eletroquímicos, a gente fala, poxa, mas que é isso? É que ele está mais próximo da gente do que se imagina, né? Então, toda bateria, tanto a bateria do carro, quanto a pilha que você tem em casa, como a bateria do seu celular, todos esses são dispositivos eletroquímicos. E o que acontece? Você nem percebeu, mas nós que temos um pouquinho mais de vivida, tá? A gente usou celulares que eram desse tamanho tijolão, assim. Famoso tijolão. E olha como ele é hoje. O que mudou nisso, além de todo o layout, todo o software, todo o hardware dele, é a bateria, que ela é cada vez menor e cada vez mais eficiente. Para ela ser cada vez menor e cada vez mais eficiente, o que são novos materiais que foram desenvolvidos para a construção dessa bateria. E é essa a sua área de atuação, uma delas. A bem da verdade, eu trabalho com materiais, não especificamente para baterias, mas de outros tipos de dispositivos eletroquímicos que também faz a mesma coisa. Pega a energia estocada no material e transforma numa energia elétrica que vai fazer o dispositivo funcionar, como por exemplo as células a combustível. Uma célula a combustível é uma bateria, só que é uma bateria que ao invés de você ter que recarregá-la, você injeta mais combustível, ela continua funcionando continuamente. Agora, para quem está em casa, o senhor fala em combustível. Combustível não é combustível, gasolina, etanol, coisa que o valha, né, professor? Pois até que é. Pode ser muitos tipos de combustíveis diferentes, até mesmo metanol, ou, quiçá, um dia, etanol. A dificuldade de usar etanol é muito maior que a dificuldade de usar metanol, mas já é bastante conhecidas as células a combustível que funcionam com metanol. Tá? Todos esses projetos eles ainda não são comerciais, mas em algum momento do futuro certamente se tornarão. Agora, se fala em energia e dentro das suas pesquisas, e o nosso Sol? Pois é. O que acontece com o Sol? O que a natureza ensinou para a gente? A natureza ensinou para a gente que uma fonte bastante intensa de energia é o Sol.
O Sol, para você ter uma ideia, João, a cada dia ele joga em energia sobre a Terra uma quantidade tão grande que sustenta a humanidade inteira por 1 ano e meio. A cada dia, 1 ano e meio. Então o que a gente precisa fazer? Aprender a fazer, a estocar e usar no momento que eu preciso. Aí entram as células fotovoltaicas. Uma célula fotovoltaica, ela faz justamente isso, ela converte a energia do Sol e transforma em energia elétrica, que é os dispositivos elétricos que nós temos na nossa casa, na nossa sociedade moderna. Tá? O que a gente precisa de novo? Que funciona, a natureza já diz que isso funciona. Nós precisamos de materiais que tornem isso barato e que tornem isso suficientemente eficiente para que a gente possa usar na nossa casa. É claro, não pode ser tóxico, não pode contaminar, mas isso, a luz do sol, ela é realmente uma forma bastante limpa de energia. O senhor acredita, no seu ponto de vista, como cientista, para quem está em casa, que no futuro, que a gente, não sei se o senhor consegue prever, cada casa pode ter a sua própria bateria, ser autossustentável na medida do possível? A proposta é essa. Quando isso vai acontecer, a gente não tem como dizer, né? Porque isso depende de muitos fatores que vão além da técnica, que vão além da ciência e passa pela sociedade também. Em que momento também que a sociedade está madura para aceitar essa transformação? Isso implica em muitas mudanças além da técnica. Por isso que o CEPID está investindo em vocês, cientistas. Por isso que o CEPID investe na formação de recursos humanos. Alguns deles se tornam professores dentro da universidade, dentro do CEPID, mas muitos outros vão para as empresas brasileiras para ensinar essas tecnologias, esses conhecimentos que são capazes, então, de agregar valor a tudo que se faz no Brasil. Parabéns, professor. Obrigado. Quero voltar em breve com resultados do seu trabalho. Muito obrigado. Estaremos aqui. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. E no próximo bloco, nós continuamos conversando com o professor Elson Longo, aqui no LIEC, na UFSCar. É um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta aqui com o professor Elson Longo. Para quem está em casa, puderam ver a qualidade, a quantidade de pesquisas realizadas aqui no LIEC, na Federal de São Carlos. O professor Elson Longo é um pesquisador que está aberto a parcerias, difusão do conhecimento e formação de redes de pesquisas, como vocês puderam notar. Entretanto, as linhas dele, nanotecnologia, filmes finos, pigmentos cerâmicos, materiais refratários, cerâmica, nanomateriais, química teórica, cosmetologia, sensores, varistores e catálise. Professor, fantástico o nosso passeio aqui no LIEC. Onde é que o senhor quer chegar com tanta pesquisa, com tanta gente envolvida nessa equipe que o senhor definiu? O que nós queremos chegar é transformar realmente todos esses produtos que nós trabalhamos, nós pesquisamos, em produtos que beneficiem a nossa sociedade. Transformar esse nosso conhecimento em renda para a nossa população. Porque nosso país necessita de sair da situação atual, que vende só commodities, para vender tecnologia. Com isso, João, nós teríamos um país novo com benefício para toda a sociedade. O senhor acha que a China está fazendo isso que o senhor está querendo fazer? A China já está fazendo há muitos anos isso, está investindo fortemente em tecnologia, tanto é que o padrão do povo chinês melhorou muito nos últimos anos. É isso que nós temos que fazer para o nosso país, ser um país realmente internacional, porque hoje em dia nós somos muito regionais. Então nós temos que acabar com isso, utilizando, não fazendo todo esse conhecimento para o povo lá fora que tem condições de utilizá-lo, mas nós brasileiros utilizarmos este conhecimento. Para quem está em casa, eu não posso deixar de perguntar, e está ao meu lado um pesquisador, ele não queria que eu destacasse, mas é um pesquisador de renome nacional e internacional.
Que recado que o senhor dá para quem está em casa que quer se tornar um bom pesquisador? O recado que eu dou para esses meninos é o seguinte: tem que se estudar muito e não é uma profissão muito tranquila. O pedreiro, 6 horas, ele larga o seu serviço, vai para casa e esquece de tudo. Nós temos que trabalhar 24 horas. Então, pesquisador... O senhor acha que até quando está sonhando, está trabalhando, né? Está trabalhando. Então, é uma profissão complicada, mas muito compensadora, porque a gente fica cidadão do mundo, a gente conhece o mundo inteiro. Professor, mais algum assunto que o senhor queira destacar nesse bate-papo, nesse programa Ciência Sem Limites, ou os agradecimentos por eu estar aqui ao lado do senhor? João, eu agradeço sinceramente essa entrevista, vocês estão de parabéns, porque nós temos que mostrar à sociedade o que a universidade está fazendo, para ela ter ideia o quanto que a universidade auxilia a nossa sociedade. Quer dizer, é um retorno para a sociedade do dinheiro investido, né, professor? Exatamente, João. E se investe pouco no nosso país. Nos outros países investem 10, 12 vezes mais do que é investido na nossa cidade. Obrigado, professor Elcio, e que esse seja um programa de muitos para que a gente possa mostrar o CEPIT. Assim espero. Estivemos hoje aqui na Federal de São Carlos, junto com o pesquisador Elson Longo, o Ciência Sem Limites, ponto final. Na próxima semana, um novo pesquisador, uma nova pesquisa. Até lá e obrigado pela audiência.